Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Só Entre Nós, ao nosso canal Só Entre Nós. Um espaço para conversarmos, dialogarmos sobre assuntos do cotidiano, sobre psicologia, sobre autodesenvolvimento, sobre autoconhecimento, sobre orientação parental e tantos outros assuntos. Como você sabe, meu nome é Fabiano Murgia, eu sou psicólogo clínico, escritor, palestrante e implementador de NR1 em empresas. Trabalho há quase 30 anos com a psicologia, com muita alegria e muito amor, e sempre aprendendo. Antecipadamente eu peço para que você se inscreva aqui em nosso canal, que deixe sua pergunta, o seu like, que deixe o seu comentário e que, se isso for relevante, esse vídeo for relevante para você, que você possa compartilhar com pessoas sedentas por informação, principalmente pais, mães e jovens, já que o nosso assunto de hoje trará uma temática bastante importante. Então, vamos lá. Hoje iremos falar um pouquinho sobre o uso excessivo das telas e as distrações digitais. E antes de entrarmos um pouquinho mais a fundo no assunto, é importante trazer um dado sobre como esses números alarmantes sobre tecnologia estão nos dias que correm. E segundo a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças até 5 anos utilizam tela, em média, de 2 a 3 horas diárias. E a recomendação desses órgãos seria de apenas 1 hora. Já crianças de 6 a 12 anos utilizam, em média, de 3 a 4 horas por dia as telas, sendo que a recomendação seria de apenas 2 horas. Já os adolescentes na faixa de idade entre 13 e 17 anos utilizam diariamente as telas de 3 a 5 horas. E a recomendação seriam de apenas 2 horas diárias. Como podemos atestar, a utilização da tecnologia vai muito além, está muito além daquilo que é recomendado. Em algumas pesquisas, inclusive, colocam o Brasil entre os países com mais tempo médio diário em telas. Estudos apontam algo em torno de 8 a 9 horas por dia na população geral. E isso representaria, creiam, 56% do tempo acordado. Ou seja, em média, mais da metade do nosso dia em atividade, acordados, estamos na tela. Mas as telas não são um problema em si, pelo menos aos meus olhos, mas sim um uso indiscriminado, sem limites, sem consciência e principalmente sem a presença dos pais, principalmente em crianças. E enquanto pais, nossa função e nossa responsabilidade é zelar pelo desenvolvimento cognitivo de nossos filhos. E para isso, precisamos mediar o encontro da criança com a tecnologia, para que se possa preservar o espaço simbólico, o corpo, o afeto e o silêncio, todos essenciais para o desenvolvimento psíquico saudável. E entre os principais prejuízos causados pelo uso excessivo de telas, podemos destacar um ponto importante, que é o déficit de atenção e a sobrecarga cognitiva. Como as áreas responsáveis pela atenção e autocontrole no cérebro infantil, lá no córtex pré-frontal,
Ainda estão em formação o uso indiscriminado de telas com estímulos rápidos através de vídeos curtos, jogos, redes sociais, acaba por treinar o cérebro para a distração constante. E a consequência disso é uma maior dificuldade em se concentrar em tarefas mais longas, como leitura, estudos ou conversas presenciais. Alguns estudos, inclusive, demonstram um aumento de sintomas semelhantes ao TDAH em crianças expostas a mais de 3 horas diárias em telas. Outro importante ponto em nossa análise, e quem, como eu, tem 50 a mais, sabe a importância do brincar, do simbólico durante a infância. Em nossa tenra infância, havia várias brincadeiras que nos levavam a importantes desafios internos pessoais. Brincando, construíamos um espaço de interação com os outros. E aprendíamos também, naturalmente, espontaneamente, sobre regras, sobre limites naturais da exposição às próprias brincadeiras. Tudo isso era muito natural, muito, como dizem hoje, orgânico. Nossas brincadeiras, como por exemplo uma partida de futebol ou uma queimada na rua, nos educavam para uma espécie de atenção específica, como tentar fugir de uma bola arremessada. E naturalmente precisávamos desenvolver, elaborar um plano de ação, que acarretava em uma necessidade de criarmos subjetivamente para sairmos daquela situação. Diferentemente de nossas brincadeiras no passado, as telas oferecem imagens prontas, em forma de estímulos rápidos, como já foi dito, e fragmentados. O que reduz a necessidade simbólica, a necessidade de uma criação subjetiva. Ou seja, isso pode gerar um empobrecimento do mundo mental. O cérebro infantil precisa de movimento, precisa de repetição e imaginação ativa. Aquilo que fazíamos ao escapar de uma bola arremessada ou driblar o adversário num jogo de futebol. Para assim desenvolvermos atenção, memória e as funções executivas. O resultado, quando isso não acontece, infelizmente, é a diminuição do foco e a intolerância, creiam eu, ao tédio, entendida aqui como um espaço necessário para o desenvolvimento da criatividade. Além disso, temos cada vez mais crianças inquietas, com baixa concentração, baixa tolerância à frustração, uma maior irritabilidade e a busca constante por recompensa imediata. Ou seja, o plano para fugir da bola ou para desafiar um marcador deixam de existir. Um outro prejuízo que temos com o uso excessivo de telas e da tecnologia é o déficit socioemocional. Crianças que passam muitas horas em ambientes digitais têm menos tempo de interação real, reduzindo o aprendizado, a empatia, a leitura de expressões faciais, a regulação emocional, fundamentadas, possíveis, quando existem relações humanas. A falta dessa convivência cria uma deficiência na capacidade psíquica de se vincular ao outro,
podendo trazer prejuízos significativos dentro das próprias relações. E essa ausência de convivência autêntica compromete a função relacional, que é a base do vínculo e da construção da identidade, já que também preciso do outro para me reconhecer. Como consequências, temos a dificuldade de perceber o outro com uma identidade diferente da minha. Ou seja, há um olhar, há uma tendência a achar que o tudo e que o outro é apenas uma própria extensão de mim mesmo. Pode haver também, enquanto consequência, uma incapacidade de diálogo, onde a escuta e a resposta emocional ficam comprometidas. Muitas vezes, durante uma conversação, tornando-se inadequadas. Outra consequência que pode ocorrer é a incapacidade de algo importantíssimo nas relações, que tem o que atende pelo nome de alteridade, que é a capacidade de reconhecer o outro como sujeito e não como objeto da minha própria satisfação. Assim, temos ainda mais ansiedade social, mais isolamento e, como dito anteriormente, intolerância à frustração, base para qualquer outra competência que precisamos ter na vida. O uso irrestrito de telas e distrações digitais também podem comprometer o sono e o humor. A exposição à luz azul no período noturno inibe a liberação de melatonina, que pode trazer prejuízos ao sono. É muito comum escutar dos meus pacientes que estão cansados e quando pergunto o motivo ou o horário em que foram dormir e o horário em que acordaram, a resposta é assustadora. Cada vez mais crianças e jovens estão trocando o dia pela noite. E essa realidade, inevitavelmente, trará prejuízos futuros. Além dos prejuízos fisiológicos, a mudança do ciclo circadiano pode afetar a memória, o desempenho escolar e, como dito, o humor. Crianças e adolescentes em privação de sono apresentam uma maior irritabilidade, uma maior impulsividade e uma maior vulnerabilidade emocional. Outro ponto que costumo presenciar aqui com os meus pacientes é a quase inevitável necessidade de comparação, além de uma autoimagem distorcida. Como as redes sociais constroem uma realidade perfeita e idealizada, qualquer realidade fora disso se torna indesejada. Com isso, não raramente surgem as inevitáveis comparações, os sentimentos de inadequação, que podem sim comprometer significativamente a construção da própria identidade, daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem. É muito comum também escutar adolescentes com discursos que estão fortemente ligados à sua baixa autoestima, por sentirem-se diferentes do bando. Esse senso de realidade traz algo que eu chamo de não pertencimento, e isso afeta diretamente a relação consigo e a interação com o outro. Muitas vezes trazendo prejuízos significativos, como a ideação suicida. Outro aspecto importante a ser destacado com o uso constante de telas e de distrações digitais é o fato de ativar o sistema dopaminérgico, gerando estímulos rápidos e vício comportamental semelhante ao uso de substâncias. Sendo assim, o jovem
já com a sua baixa autoestima e grande intolerância à frustração instaladas em si, passam a buscar gratificações instantâneas nas telas, pois apresentam menor tolerância à espera ou ao esforço prolongado. O resultado a médio e longo prazo desse processo é catastrófico. Dificuldade em tudo aquilo que eu chamo de processo. Trago aqui o mesmo exemplo que trouxe no vídeo anterior. Antigamente, a coisa de 30, 40 anos atrás, para que pudéssemos registrar as nossas fotos de um momento especial, era necessário ter uma máquina fotográfica analógica. E nem sempre tínhamos o uso dessa tínhamos essa máquina. Quando a tínhamos, era necessário comprar um filme, e esse filme, após colocado, existia vários tipos de filme, com 12 poses, 24 poses, 36 poses, branco, branco, colorido e por aí vai. E ao colocar esse filme, depositar esse filme na nossa máquina, nós íamos lá e nos momentos importantes durante a nossa vida, a gente ia lá e registrava esse momento. E muitas vezes esse filme ficava na máquina por meses. Durava o tempo de um aniversário e outro, de uma comemoração em outro, às vezes até de um Natal e outro. Creiam-me. E depois e outra coisa importante era que você não poderia abrir a máquina, porque uma vez a máquina aberta, se queimava todas as fotos que foram tiradas até então. Então a gente fazia um uso processual, por isso o processo, desse equipamento, até chegar no fim as fotos, e quando chegava no fim travava, né, o botãozinho que tiravam as fotos, e a gente levava para a revelação. E essa revelação, muitas vezes, poderia durar em torno de uma semana. Não tínhamos como ver se uma foto ficou boa, ruim, não tínhamos como apagá-las. Mas precisávamos necessariamente passar por esse processo. Então é mais ou menos isso. Para tudo o que desejávamos, havia esse processo. Havia uma espécie de processo. E a paciência e a resiliência eram determinantes. Nada era na mesma hora. E isso nos ajudava a desenvolver a vontade, a disciplina, virtudes, digamos, fundamentais em nossa vida adulta. Tal realidade é quase que algo irreal nos dias de hoje. Com o sistema dopaminérgico bombando, tudo precisa ser imediato e para agora. Então pergunto, estamos preparando adequadamente os nossos jovens para a vida, sabendo que tudo na vida, tudo aquilo que exercitamos na vida adulta é necessário processo? Um outro aspecto importante no uso excessivo de telas e nas distrações digitais, o nosso sétimo ponto é o desinteresse por tarefas cognitivas que exigem mais da pessoa. Além da dificuldade de aceitar os processos naturais do viver, a perda do foco e a sobrecarga de estímulos através da tela e afins reduzem o apetite por aquilo que é mais difícil, por tarefas mais elaboradas. E não raramente escuto no meu consultório os pais me dizerem que é muito difícil estudar com seus filhos, pois em geral não conseguem absorver todo aquele conhecimento, toda aquela tarefa que foi estudada. E para o aprendizado de fato acontecer, é também necessário o silêncio interno e a atenção concentrada, coisa que o uso excessivo de telas acaba muitas vezes nos tirando. Lembro, por exemplo, que quando eu era adolescente e tentava estudar, eu buscava
um lugar mais quieto. Em geral, quando tinham muitas pessoas em minha casa, eu buscava um outro local, ou um outro horário. Isso me ajudava a fixar aquela matéria, aquilo que eu estava estudando, de uma maneira um pouquinho mais adequada. Ou seja, eu absorvia aquele conhecimento melhor quando eu ficava em silêncio. Então, um ambiente digital é exatamente o oposto. Ele é completamente fragmentado e hiperestimulado, diferente do silêncio que precisamos para aprender uma tarefa. Um outro aspecto, um outro ponto, e talvez um dos mais relevantes nos dias de hoje, é que com a natural exposição ao meio digital, o espaço habitado passa a ser o próprio quarto. Cada vez mais crianças e adolescentes ficam em seus quartos, trazendo não só prejuízos familiares, em termos de relacionamento entre os familiares, mas também social. Lembro que quando eu era adolescente, geralmente mamãe me esperava retornar dos compromissos sociais. Chegava em casa e lá estava ela, me esperando para ir para sua cama. Os pais daquela época faziam isso com frequência e diziam que o perigo estava fora de casa. Por essa razão que eles nos esperavam. Atualmente, isso é completamente diferente. O perigo, de verdade, está dentro de casa. Em geral, dentro do próprio quarto. Não apenas pela inatividade de alguns jovens em divertirem-se ao ar livre, o que obviamente reduz as experiências sensoriais, motoras, relacionais, sociais e emocionais. O perigo é também pelo fato daquilo que o ambiente digital pode trazer aos jovens. Sem supervisão, os jovens podem ter contato com violência, pornografia, discursos de ódio, desafios perigosos. Por isso, o perigo está mais perto do que imaginamos. Lembro de uma criança que atendi anos atrás, com idade aproximada de 10 anos, onde durante a sessão, ao aplicar uma técnica, essa criança começou a chorar. Chorar copiosamente, algo que nunca havia acontecido antes. Fiquei atento ao fato, tentei conversar com ele, mas ele apenas chorava. Imediatamente falei com seu pai, após a sessão, após o atendimento, e expliquei aquilo que estava acontecendo. O pai, na oportunidade, então, falou que ia falar com o seu filho, que depois me retornaria. Esse pai veio me ligar no dia seguinte, dizendo que conversou com o filho e que, depois de muitas tentativas e novos choros, o filho disse que estava muito confuso por ter visto pornografia. Dizia também que estava assustado com as imagens que ele havia visto e que apareceram justamente no momento em que nós realizamos a técnica durante o atendimento. Isso me fez lembrar de Ariano Suassuna, que dizia: as crianças são perversas porque são inocentes. Talvez justamente está aí o ponto. Como pais, devemos saber da sua inocência e guiá-los para além de si mesmas. Peço que você deixe o like, que se inscreva aqui em nosso canal, que deixe seu comentário, a sua pergunta, para que possa fortalecer aqui a nossa identidade e esse assunto possa chegar a mais pessoas. E para terminar, o 9º ponto é o resultante também daquilo que acontece dentro das famílias. Como os filhos cada vez mais estão dentro dos quartos, existe uma natural redução
do diálogo familiar. Com jovens, crianças, adolescentes cada vez mais entretidos em seus pertences, a interação familiar torna-se falho. O uso individualizado das telas acaba por fragmentar a vida doméstica, a vida familiar. Pais e filhos cada vez mais distantes, cada qual em seus mundos. E então as conversas, os diálogos são substituídos por silêncios mediados por aparelhos, que igualmente empobrecem o vínculo afetivo, a empatia e a construção da identidade. Soltos em seu próprio mundo, em seu próprio território e sem competências emocionais desenvolvidas, o jovem passa a viver uma vida em si mesmo. Como pais, precisamos estabelecer a ordem. Saber que somos nós o capitão do navio, da embarcação. Cabe a nós, como pais, trazermos os nossos filhos e as nossas filhas para a vida. Restabelecermos os valores necessários para que possam ser funcionais e emocionalmente competentes. Diga aqui, papai, mamãe, o que achou do nosso vídeo. E não esqueça de deixar o seu like. Gostaria de agradecê-lo enormemente pela companhia e por mais essa conversa aqui no pé do ouvido. E não esqueçam, as telas fazem parte da nossa vida. E não há problema nisso. Mas quando a infância se torna digital demais, algo profundo é perdido. A criança, o jovem, precisa de tempo, de tédio, de silêncio, de chão, de olhar, de gente por perto. É nesse espaço vazio que nasce a imaginação, o brincar simbólico e o encontro com o próprio mundo interior. Quando tudo é preenchido por estímulos rápidos e brilhos de tela, o cérebro acelera, mas a alma dentro cala. A atenção se fragmenta, o corpo fica parado e o coração começa a buscar sentido fora, nunca dentro. Talvez Jung dissesse que sem o contato com a fantasia e o símbolo, a criança se afasta do processo de individuação e perde o caminho de volta para si mesmo. Por isso, mediar o uso de telas não é controlar, é proteger o sagrado. O tempo de brincar, o tempo da presença, o tempo da família, o tempo dos amigos, o tempo da escuta interior. Porque crescer conectado não pode significar crescer desconectado de si. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.